Saudações, aqui é Avelino Morganti e hoje é o segundo vídeo do Desafio Abraham. Para quem não sabe do que eu estou falando, o Abraham me desafiou a falar sobre Bitcoin uma vez por semana, fazer um vídeo uma vez por semana com críticas a respeito do Bitcoin. Então eu resolvi melhorar esse desafio e fazer uma por dia. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que esse vídeo tenha pelo menos 1000 likes. É uma meta de likes, tem que ter pelo menos 1000 likes para eu poder fazer mais um vídeo amanhã. Se não, eu vejo vocês semana que vem. Então depende de vocês. Se vocês quiserem ouvir os meus argumentos contra o Bitcoin, cliquem no botão do like e aí amanhã tem mais outro vídeo. Caso contrário, eu vou seguir o desafio no jeito que o Abraham falou, vai ser um por semana. Então depende de vocês. E agradeço aí a todos os comentários e também quero falar para vocês que hoje nós temos um patrocinador que é a UVP. A UVP é uma escola de investimentos, além de corretora. Então a UVP está patrocinando esse vídeo e vai patrocinar essa série de vídeos. Desde já eu agradeço muito ao Raul por esse incentivo para eu poder trazer esses vídeos. E a mensagem do Raul é que a UVP é para todo tipo de investimento, seja Bitcoin, seja ouro, não importa, o importante é que você lucre. Então, se você quiser conhecer a UVP, o link está aqui embaixo, auvp.com.br, e eles são, acho que, a maior corretora ligada ao BTG, e é um pessoal bem sério. Então, você, discordando dos meus argumentos ou não, você gosta de Bitcoin, ou você gosta de metais como ouro, como ETF, você pode investir lá na UVP e também pode investir em ações, ETFs e outras coisas. E se você quiser investir em metais físicos, aí tem as minhas empresas que vai estar aí embaixo na descrição, caso você queira investir em metais físicos. Mas vamos lá, vamos ao vídeo, já falamos da nossa meta de likes, já falamos dos nossos patrocinadores e nós vamos começar o vídeo com uma frase que vai embasar aqui o nosso vídeo, uma frase da escola austríaca. E essa frase eu tirei desse livro aqui, ó, Man, Economy and State, do Murray Rothbard, ok? Esse livro aqui, ele é em inglês, mas é uma frase bem simples, mas é uma pedrada, igual esse livro aqui. O dinheiro não é um objeto inútil que só presta para trocas. O dinheiro não é um objeto inútil que só presta para trocas. Essa é a frase do Murray Rothbard que eu tirei do Man, Economy and State. Então, esse é um dos motivos de por que o Bitcoin não pode ser dinheiro. Porque o dinheiro ele precisa cumprir alguns requisitos. E antes da gente começar, nós vamos ter que falar um pouco das bases, de onde que vem ali a origem do dinheiro. Então, para isso, eu recomendo esse livro aqui, Princípios de Economia Política. E nós vamos lá no conceito de bem, econômico. O Karl Menger, ele categoriza dois tipos de bens econômicos, os bens de primeira ordem e os bens de segunda ordem. Então, o que seria bens de primeira ordem, né? São bens que atendem a necessidades humanas, correto? Necessidades humanas, bens de primeira ordem. Então, por exemplo, assim, água. A água é um bem de primeira ordem, porque a água mata a sede. E as pessoas sabem que a água mata a sede. Esse é um bem de primeira ordem. Um bem de segunda ordem seriam ferramentas que são utilizadas para criar esses bens de primeira ordem. Então, quando a gente fala sobre o ouro, por exemplo, ele é um bem de primeira ordem. Ele está aqui no meu dedo e ele atende a necessidade de ser um tecido aqui que eu uso, igual a minha roupa. A roupa também é um bem de primeira ordem. A joia também é um bem de primeira ordem. Inclusive, esse item aqui, ó, isso aqui, ó, é uma tulipa, para quem não sabe, tá? Essa tulipa aqui, ela tem uma utilidade, ela atende como bem de primeira ordem, porque ela tem uma utilidade ornamental. E também porque, no caso do ouro, ele pode ser um bem de primeira ordem quando ele está aqui no meu dedo, como uma aliança, e ele pode ser um bem de segunda ordem quando ele está nesse eletrônico aqui desse computador. Porque o computador me satisfaz de outra forma e o ouro está lá indiretamente, então ele é um bem de segunda ordem. E o Bitcoin ele não é um bem econômico nem de primeira ordem nem de segunda ordem, porque ele não é consumível, ele não é industrial e ele não produz nada.
Então, por exemplo, eu posso pegar o ouro e fazer joia. Então, nesse caso, o ouro ele foi consumido e por isso ele é um bem de primeira ordem, né? E ele produziu essa joia aqui. Eu posso pegar a água e produzir essa Coca-Cola, né? E então a água foi um bem de segunda ordem e ela foi consumida. Mas o Bitcoin não é um bem de primeira ordem, nem um bem de segunda ordem. E isso é importante depois para evoluir o conceito de dinheiro e também é importante depois quando a gente for falar num outro vídeo sobre o teorema da regressão de Mises. E Mises fala já no Ação Humana, no livro Ação Humana, que é um tratado de economia, um dos melhores tratados já escritos. No livro Ação Humana, o Mises fala o seguinte, abre aspas, não há nada que possa vir a ser um meio de troca que já não seja um bem econômico ao qual as pessoas atribuem o valor de troca antes mesmo de ser procurado como meio de troca. Então eu vou repetir. Não há nada que possa vir a ser um meio de troca que já não seja um bem econômico ao qual as pessoas atribuem o valor de troca antes mesmo de ser procurado como meio de troca. Mises falou isso no livro Ação Humana. E volta àquela primeira frase que eu falei do Murray Rothbard, o dinheiro não é um objeto inútil que só presta para trocas. Então o Mises está falando que uma condição de um objeto ser um meio de troca é ele ser um bem econômico. E quando ele está falando de bem econômico, ele está citando lá o Karl Menger. O Karl Menger ele foi o fundador da escola austríaca. E ele lançou as bases da escola austríaca, que é, para mim, na minha opinião, a escola de economia que mais explica os fenômenos econômicos, a teoria econômica. Então, quando o Mises está falando ali de bem econômico, ele está fazendo uma citação indireta ao Karl Menger. E por que isso é importante? Né? Então, assim, nós vemos aqui que o ouro ele tem atributos como a beleza, ele serve como ornamento, igual essa bela tulipa aqui, essa tulipa, ela é um bem econômico. E o Bitcoin não é um bem econômico, segundo o Menger, porque essa tulipa satisfaz a necessidade ornamental. Então, ela é um bem econômico, né? Então, nós temos algumas propriedades ali do ouro que satisfazem ele como bem econômico de primeira ordem e de segunda ordem. Ele é maleável, ele pode ser consumido, ele pode ser usado para joias, ele pode ser usado em eletrônicos, na medicina, ele pode também ser usado como investimento e ele também pode ser usado como trocas. Então olha só quantas propriedades o ouro tem. Ele é ornamental, ele serve como investimento, serve para troca, serve para joia, serve para eletrônico, serve para medicina, serve para a indústria farmacêutica, serve como bem de segunda ordem, sendo ou catalisador ou eletrodo de alguma coisa. Então olha só, o ouro satisfaz muitas das necessidades humanas, né? Eu só não vou falar que o ouro é reserva de valor. Isso a gente vai deixar para outro vídeo. E eu vou fazer um vídeo mostrando por que reserva de valor não existe. Por que reserva de valor é uma definição totalmente incorreta, né? Porque ela fere o próprio princípio de valor que o Karl Menger estabeleceu, que o valor ele é subjetivo, né? Então não tem como o valor não é uma coisa que possa ser armazenada e guardada. O valor ele é subjetivo. Mas enfim, olha só que interessante, eu trouxe mais uma frase do Mises aqui para vocês. Vou abrir aspas aqui para o Mises, tá? É o conceito de moeda fiduciária. Abre aspas. Moeda fiduciária, ou moeda fiat, é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas que não têm emprego industrial nem representam um crédito contra alguém. Então o Karl Menger ele vai falar ali na parte da teoria mais sobre o dinheiro, que o dinheiro ele surge como da parte industrial. Ele precisa ser um bem industrial, um bem que seja consumível. E o Mises ele está falando que uma moeda fiduciária é justamente uma moeda que consiste em meras peças simbólicas. Meras peças simbólicas. Vocês se lembram de alguma coisa que é uma mera peça simbólica que não pode ser consumida? É claro que eu estou falando do Bitcoin. O Bitcoin é isso. Ele não é industrial, ele não tem uma demanda industrial, ele não pode ser consumido. Ele não tem nenhuma função que atenda o requisito de bem econômico, segundo Karl Menger. Ele é apenas uma mera peça simbólica.
e não tem nenhum emprego industrial e também não representa um crédito contra alguém, né? Então, olha só, o Bitcoin não tem emprego industrial nem representa um crédito contra alguém. Interessante. Se a gente pensar no dólar, o dólar ele é uma moeda fiduciária, ele se encaixa como uma moeda fiduciária? Pensem aí e me deem a resposta aí nos comentários. Então é isso. O Bitcoin ele não é um bem de primeira ordem, não é um bem de segunda ordem. E uma outra coisa muito importante de falar sobre o Bitcoin é sobre a demanda, né? Sobre a demanda. Porque é o seguinte, vamos pegar o caso do dólar. O dólar, ele tem uma demanda coercitiva, que é o Estado aponta uma arma para a cabeça das pessoas, vamos falar assim, o Estado americano, correto? O Estado americano, ele aponta uma arma na cabeça das pessoas e fala assim, usem dólar. E o Estado cobra impostos em dólar. E os impostos lá nos Estados Unidos, se você não pagar, você vai preso. Então, meu amigo, você quer morar nos Estados Unidos? Você quer continuar vivendo lá? Tem uma arma apontada na sua cabeça, né? Então, o imposto faz ter uma demanda coercitiva por dólares. Mas ele tem uma demanda, que é uma demanda coercitiva. Agora, vamos pegar assim, o caso do ouro. O ouro ele tem essa demanda industrial, que nem eu disse, ele tem a demanda, ele pode ser consumido para criar bens de primeira ordem e bens de segunda ordem, ele pode ser usado para trocas, para joias, para eletrônicos, e além de tudo, ele tem outra demanda que também o dólar também tem, que é a demanda especulativa, correto? Então o ouro ele tem essa demanda industrial, ele tem a demanda de bem de primeira ordem, bem de segunda ordem, e também tem a demanda especulativa, assim como o dólar. O dólar tem a demanda coercitiva e a demanda especulativa. O Bitcoin, ele só tem a pior das demandas. Ele não tem a demanda coercitiva, porque ele não tem um governo, um Estado ali apontando uma arma para as pessoas. Então não tem essa demanda coercitiva. E o Bitcoin não tem uma demanda industrial, ele não pode ser consumido, ele não pode ser utilizado como bem de primeira ordem nem bem de segunda ordem. Ele só tem a pior das demandas, que é a demanda especulativa. E essa demanda especulativa, o ouro e o dólar também têm, assim como outros tipos de investimento. Mas qual que é o problema disso? É uma coisa muito frágil. Tem pessoas aí que defendem, até nos comentários, que o Bitcoin vai ser o novo padrão mundial, o novo padrão monetário mundial. E aí, como que o Bitcoin vai ser uma moeda ou dinheiro, sendo que ele não é um bem de primeira ordem, ele não é um bem de segunda ordem, ele não satisfaz nenhuma necessidade humana, e ele não tem demanda industrial, nem demanda coercitiva, nem demanda para ser consumido de alguma forma. Ele só tem a pior de todas as demandas, a pior de todas as demandas, que é a demanda especulativa. As tulipas elas já tiveram a demanda especulativa. Mas olha só, nós temos tulipa até hoje, né? A bolha da tulipa foi lá em 1600 e pouco. E nós temos tulipas até hoje. Por que nós temos tulipas até hoje? Porque elas são lindas, né? Elas são lindas e elas são ornamentais. Então, nesse ponto, sim, as tulipas elas são bem de primeira ordem e o Bitcoin não. Então, nesse ponto, as tulipas são superiores ao Bitcoin. Elas estão aqui, ó, lindas e formosas, atendendo a minha demanda por um bem ornamental para fazer esse vídeo. Beleza. Eu também queria falar para vocês um outro assunto importante dentro dessa linha. Deixa eu ver aqui que eu já falei aqui. Estou lendo aqui para ver se eu não faço cortes nos vídeos, eu falo direto, porque eu não tenho tempo de editar. Mas lembrei, uma maneira muito fácil de você ver se uma coisa é um bem econômico, se ela é um bem econômico, é fazer uma simulação de se aquele item aumentasse a oferta. Então vamos supor que nós conseguíssemos fabricar Coca-Cola mais barato, engarrafar Coca-Cola. Vocês sabiam que Coca-Cola tem países, eu vi algum país, eu não lembro qual é, vocês deixem aí nos comentários, que o pessoal, acho que é lá no México, que o pessoal bebe mais Coca-Cola do que água. Sabe por quê? Porque não tem fontes de água confiáveis lá nessa cidade do México. E aí a Coca-Cola é um meio seguro de você beber líquido,
de você se hidratar. Vocês acreditam nisso? Olha só. Então, pense no seguinte, pense se a Coca-Cola conseguisse deixar isso mais barato, mais disponível. Isso seria uma coisa muito boa para a humanidade, correto? Pois é. Agora pensem se a gente conseguisse produzir mais ouro. Qual seria o resultado? Os computadores iam ficar mais baratos. As pessoas iam poder, a indústria poderia utilizar ouro. Isso seria uma coisa boa, porque a indústria conseguiria utilizar ouro, conseguiria fazer talheres, a medicina também. Tem tantas coisas aí que utilizam ouro. Inclusive eu conversei com dentistas e eles falam que o ouro é o melhor material para trabalhar com dente, porque ele não estraga, ele não apodrece, ele imita um pouco o dente, ele é maleável, ele é molezinho. Então na mastigação ali tem umas propriedades também. E é muito usado na medicina. Então olha só que coisa boa se tivéssemos mais ouro, na verdade? Agora, e se a gente tivesse mais Bitcoin? Se a gente tivesse mais Bitcoin, não seria uma coisa boa. Não seria uma coisa boa para o Bitcoin, correto? Primeiro que ele não satisfaz nenhuma necessidade humana direta, nem indireta. Então, se tivesse mais Bitcoin, isso não seria bom para a economia. Como ouro, como ferro, como petróleo. Imagina só, o petróleo, que é um bem econômico de segunda ordem. Ele é um bem econômico de segunda ordem, porque de primeira ordem seria a gasolina, que a gente usa no nosso carro. Aí sim ela atende uma necessidade humana direta. Mas o petróleo é um bem econômico de segunda ordem. Imaginem que legal se a gente descobrisse muito mais petróleo, ou a gente conseguisse extrair mais petróleo mais rápido, ou barateasse o preço da extração do petróleo. Isso seria bom para a humanidade. Então esse é um exercício bem legal de se fazer, para a gente ver aí a definição de bem econômico. E a prata também, né? A prata é bastante industrial. Vocês que me conhecem, assistem meus vídeos aqui, sabem que 90% da prata é utilizada para fins industriais. Mas o Bitcoin não. A única função do Bitcoin... Sabe qual é a única função do Bitcoin? A única função do Bitcoin é você se livrar dele. É você vender, é você transferir. Essa é a única função do Bitcoin. O Bitcoin não atende nenhuma outra função que não seja essa. Diferente do ouro, diferente da prata, diferente dessa bela tulipa. Eu posso especular com a tulipa? Posso, mas ela também satisfaz a minha demanda aqui. Ela é um bem de primeira ordem, porque ela me satisfaz uma necessidade humana, né? É uma linda tulipa. Muito linda. Ela fica aqui no meu escritório agora. E eu acho que vou dar ela para minha esposa. E ela vai ficar bem feliz. Então é isso, pessoal. Vamos revisar as frases que a gente utilizou hoje da escola austríaca. Essa aqui é uma pedrada, né, do Rothbard. O dinheiro não é um objeto inútil que só presta para trocas. Murray Rothbard, Man, Economy and State. Ou seja, o dinheiro não é um objeto inútil que só presta para trocas. Vamos voltar aqui à definição de moeda fiduciária. A moeda fiduciária é uma moeda que consiste em meras peças simbólicas. Meras peças simbólicas. Que não tem emprego industrial. Qual que é o uso industrial que o Bitcoin tem, gente? Não tem uso industrial. Nem representa um crédito contra alguém. E eu sei que algumas pessoas vão falar assim, que o Bitcoin ele é um computador, ou que ele é uma coisa para... Não, não é. Não é um computador e nem é um serviço também, né? E mesmo se ele fosse um serviço de hospedagem, porque você até pode tentar fazer um argumento de que ele é um serviço de hospedagem, mas isso não encaixaria no conceito de bem econômico do Menger, não por ser um serviço. Tem a AWS, a Amazon da AWS, tem a HostGator, tem outras empresas aí de hospedagem que é muito mais eficiente que o Bitcoin. O Bitcoin é igual o Fernando Rocho fala, ele é um canivete que o saca-rolha não saca a rolha direito, a faca é meio cega, a tesoura toda comida, ela não corta direito, ela não corta reto, então ele faz um monte de coisa e não faz nada ao mesmo tempo, né? Não faz nada direito. E também deixo a frase do livro Ação Humana. Não há nada que possa vir a ser um meio de troca que já não seja um bem econômico ao qual as pessoas atribuem um valor de troca antes mesmo de ser procurado como meio de troca. Isso a gente vai desenvolver mais nos próximos vídeos. Esse vídeo aqui já está ficando longo, mas para quem quiser já
procurar aí, tá no livro do Karl Menger, tá no livro Ação Humana também. Eu vejo que o pessoal está fazendo muita confusão sobre o teorema da regressão, e nós vamos voltar a esse tema também do teorema da regressão. Acho que por esse vídeo é isso, né? Então, o Bitcoin ele não é um bem econômico, nem de primeira ordem, nem de segunda ordem. Ele não é consumível, ele não produz nada, ele não tem uso industrial. Ele consiste em meras peças simbólicas. Ele também não é um serviço, porque ele não é um bem, ele não satisfaz o conceito de bem econômico do Menger. Ele também não é um bem imaterial, também segundo a definição do Karl Menger. E o Bitcoin é uma moeda fiduciária, será? Deixa aí nos comentários. Meta de likes, 1000 likes nesse vídeo. Eu faço um outro vídeo amanhã. E olha, vocês vão gostar desse outro vídeo. Se eu fosse vocês, eu clicava o dedo no like, tá bom? E agradeço a todos os comentários que vocês estão comentando aí. Estou gostando bastante da interação entre vocês. E até o próximo vídeo.